Está gravando a apresentação. Tudo bem se eu gravar a apresentação de vocês, ou vocês preferem que eu não grave essa apresentação para fazer a divulgação na página? Pode gravar, pode gravar. Tudo bem? Porque eu tenho que pedir consentimento de todo mundo, tá? Tudo bem. Vitória, também? Tudo bem? Rayane? Vitória. Tudo bem. Tá bom. Então, Gabriel e Vitória, vocês podem apresentar, tá bom? Eu vou desligar minha câmera. Vocês querem carregar uma apresentação? Isso, já está carregando. Tá bom. Só gostaria de... Tá, novamente eu peço desculpas pelo atraso aí, tá bom? Porque, o computador atualizou no momento, começou a dar um monte de pepino aqui. Então, desculpas o atraso, novamente. Então, primeiramente... Pode apresentar, tá bom, Gabriel? Desculpa. Não, tranquilo. Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês conseguem me escutar tranquilamente e visualizar o slide. Então, mais uma vez, bom dia, né? Eu gostaria de cumprimentar a todos. Nessa apresentação que foi elaborada por mim, Gabriel Ferreira, Maria Carolina e Vitória Reis, nós buscaremos trazer informações sobre o programa Arboretum, mas sempre tentando pontuar a sua importância no processo de conservação e restauração da diversidade florestal e todo esse processo histórico de construção do programa que resultou no programa Arboretum que conhecemos hoje, né? Pois bem, essa apresentação ela se estabelece na introdução, trazendo algumas legislações que contextualizam o programa Arboretum. Posteriormente, temos alguns tópicos que darão conta de explicar o processo histórico, né, os objetivos do programa, sua localização e, por fim, os programas internos que vão solidificar a proposta. E, como já esperado, findamos a apresentação com as considerações finais e suas respectivas referências bibliográficas. Ok. Antes de falar sobre quaisquer legislações, nós devemos partir de uma premissa, de lembrar que as leis ambientais, elas foram criadas com a única intenção de proteger o meio ambiente e reduzir ao mínimo as consequências de ações devastadoras. Então, todas essas ações, todo o comportamento relacionado ao meio ambiente são fiscalizados por órgãos ambientais que, por sua vez, vão definir regulamentações e até mesmo atos de infração em caso de não cumprimento. E aí, o que acontece? Todo esse procedimento, todo esse cumprimento de regras, ele é estendido tanto a organizações de qualquer modalidade e até mesmo cidadão comum, como eu e você. Então, é dessa lógica que nasce o programa Arboretum, nessa tentativa de resguardar o que está previsto em nossa legislação ambiental, desde os seus princípios, com ênfase na prevenção e precaução. E outra coisa muito interessante que eu gostaria de pontuar é justamente esse esforço com relação ao mantimento do meio ambiente de forma sadia. Então, ainda falando em legislação que norteiam esse programa, nós gostaríamos de chamar a atenção para duas leis importantes. A primeira dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que está previsto na Lei número 6.938 de 1981, e ela basicamente terá como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental benéfica à vida. E a sua principal pretensão é garantir as boas condições ao desenvolvimento socioeconômico. Então, tem que lembrar que existe, sim, um fator econômico, mas também está previsto um fator social, e aos interesses de segurança nacional. Então, todo esse esforço é justamente partindo da prerrogativa de proteger a qualidade de vida humana. E aí, o que acontece? É aplicado, né, previsto essa regulamentação, previsto a Política Nacional do Meio Ambiente, existe toda uma lógica de aplicação de multas, de proibições com relação à poluição, até mesmo a questão da obrigatoriedade do licenciamento para algumas atividades. Então, o principal papel desses órgãos, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, da lei, no caso, é de, além de regulamentar a utilização adequada dos recursos ambientais, é também fazer todo um processo de fiscalização, servir como uma diretriz para esses comportamentos com relação ao ser humano e os impactos que eles desencadeiam nas suas mais diversas atividades no meio ambiente.
Até porque ser humano é meio ambiente, né? Meio ambiente é ser humano. E a segunda, ela está prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que também está previsto na Lei número 9.985 de 2000, e essa, por sua vez, ela vai objetivar a conservação de variedade de espécies biológicas e de recursos genéticos, quanto à preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais e a promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Então, a todo momento nessa apresentação, existe um termozinho que vocês vão escutar muito, que é justamente é um fenômeno hoje, né? Que é a questão da sustentabilidade. E para quem não conhece, a sustentabilidade ela se estabelece em 3 pilares: fator econômico, ambiental e social. Ok. E uma coisa, né, tentando elencar essa legislação com o processo de criação do projeto, né, do programa Arboreto, a partir dessa premissa da conservação, desse anseio de manter sadio o meio ambiente, que nasce todo um diálogo aqui no extremo sul da Bahia, envolvendo alguns atores principais. Dentre eles, o Ministério Público da Bahia, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o conhecido IBAMA. Temos também o SFB, que é o Serviço Florestal Brasileiro, a própria UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, e também o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, no caso aí envolvendo também a Secretaria do Meio Ambiente e as entidades privadas. E aí, qual é o intuito desse diálogo, né? O principal envolvimento de onde parte todas as premissas dos diálogos é justamente a promoção e adequação da restauração florestal na região. Então, existe todo um escopo que vai envolver também as diversas problemáticas que estão envolvidas na temática, né? Como a carência de diretrizes técnicas e até mesmo de suporte logístico em toda a cadeia de restauração. E é justamente através desse diálogo que surge o Programa Arboreto. Lembrando que ele é idealizado pelo Serviço Florestal Brasileiro, SFB, com apoio do IBAMA, que, por sua vez, vai utilizar a sua expertise com o projeto Jacarandá da Bahia. Então, o IBAMA ele também vai prestar um apoio para que esse projeto, esse programa, ele se consolide, né? E, por fim, nasce o grupo, né, o programa Arboreto. E como eu tinha dito anteriormente, ainda na introdução, o principal objetivo do programa, que se assemelha às legislações que trouxemos no início, é justamente um processo de atuação com uma estrutura central de suporte e apoio técnico aos processos de restaurações florestais no extremo sul da Bahia. Então, existe uma coisa muito interessante também, que eles não vão aplicar os processos de forma genérica. Existe uma necessidade de se adequar à diversidade local e, claro, trazendo uma agregação das interfaces sociais de conservação e, mais uma vez, de cunho sustentável. Então, o que, para nós do grupo, chamou muita atenção é justamente essa especificidade que o programa Arboreto ele consegue atingir com o público demandado, né? O público-alvo. Uma outra coisa que é muito interessante pontuar é que para que um programa ele se estabeleça, ele precisa de uma viabilidade. Inclusive, como eu falei, no pilar da sustentabilidade, o fator econômico ele tem que ser viável. E isso, né, essa questão de tornar-se viável só foi possível visto a Promotoria de Justiça Regional Ambiental de Teixeira de Freitas, no caso do Ministério Público do Estado da Bahia, que por meio de um termo de ajustamento de conduta, o conhecido TAC, firmado no dia 5 de dezembro de 2011, isso juntamente com a empresa Suzano Papel Celulose e a Fibra Celulose, impôs, no caso, né, esse termo de ajuste de conduta para essas duas empresas por um único motivo, por um processo de responsabilização de ambas as empresas, no caráter de fomentar a silvicultura de eucalipto em áreas ambientalmente irregulares. Então, esse TAC, ele prevê um processo de indenização, que esse processo de indenização permitiu a implantação e a manutenção estrutural, que é fundamental do programa.
Então, a viabilidade só foi possível por conta desse TAC, que foi, no caso, emitido para as empresas usando papel celulose e a fibria celulose. Com relação à sua estrutura, o programa conta com uma base florestal de conservação e restauração, uma área de 30 hectares. Nós temos 2.200 metros quadrados de área construída, e nesse caso, essa área construída ela vai comportar um herbário, a carpoteca, a xiloteca. Lembrando, para quem não está associado aos termos, a carpoteca é uma coleção científica, na qual vai ficar armazenado um grande número de frutos, enquanto a xiloteca é uma coleção de madeiras. Então, ambas são organizadas de acordo com a classificação botânica e elas serão acompanhadas de várias informações. Então, para ser ainda mais didático, é uma espécie de, como poderia chamar, um museu, né? No caso, um museu onde vai ficar armazenado um grande número de frutos e um outro que vai ficar armazenado uma coleção de madeiras. Ainda contando com relação à estrutura, nós temos o laboratório de sementes, as câmaras de armazenamento de sementes, viveiros, espaço de oficinas, jardim sensitivo e arboreto. A questão do jardim sensitivo, o jardim sensorial, ele tem uma influência oriental e ela vai ser e essa experiência ela vai tentar trazer uma manifestação de 4 sentidos do corpo humano. Então você tem o tato, através das texturas das plantas, a audição, com a questão dos repuxos da água, você tem a visão através das cores, né, que são exuberantes, até porque é bem diversificado a quantidade de material que temos disponíveis. E, finalmente, nós temos a questão do olfato, com os aromas das espécies, né? Quem nunca sentiu um cheiro da vegetação, até mesmo quando chove, né? Nossa, é maravilhoso. E a estrutura, ela comporta tudo isso. E o que é mais bacana, pessoal, é que o programa está mais próximo do que imaginamos. A estrutura aqui apresentada, ela está localizada na BR-101, no quilômetro 881, na estrada de Juerana, no bairro de Nova Jerusalém. E não sei se vocês sabem onde fica, esse bairro fica em Teixeira de Freitas. Então, como uma referência, né, para quem é da região, quem já passou por ali, ele está localizado em frente ao Shopping Pátio Mix. E uma coisa muito interessante é que o programa ele vai muito além, ele rompe os limites do município. O programa Arboretum, ele engloba a floresta de tabuleiros costeiros, né, uma região do planeta que é super conhecida como um dos maiores índices de diversidade de espécies arbóreas, também conhecida como Ileia baiana, e, no caso, fica situado desde o sul da Bahia até o norte do Espírito Santo. Lembrando que o programa ele vai se basear aí no corredor central da Mata Atlântica. Então, é uma região que possui muitas áreas preservadas, com espécimes arbóreas centenárias, mas que tiveram suas áreas quase totalmente desmatadas, até mesmo na história recente. Isso é datado entre a década de 50 a 80. Todas essas informações foram extraídas do site oficial do programa. Então, vocês observam que todas as informações elas são bem claras, bem transparentes, e em um único acesso no site você consegue ter todo esse material que nós estamos passando aqui agora. Eu não sei se notaram, mas no início da minha ponderação sobre a localização, eu toquei no termo Ileia baiana, né? Parece um termo estranho, né? Estrambólico. Pois bem, o termo Ileia baiana, ela é usada justamente por conta corrija-me se eu estiver errado, professor, é só uma espécie de entendimento do grupo, mas ela se dá por conta da similaridade com a floresta amazônica. Então, dado ao clima, que é constantemente quente e úmido, pelo solo, que é predominantemente arenoso, pelas árvores de grande porte, pela floresta densa e até mesmo por conta das espécies comuns aos dois ambientes. Então, isso é exatamente no centro da Mata Atlântica, né? Mais uma vez, lembrando, vai ser abrangido ali no sul do estado da Bahia, do nosso estado, e o norte do estado do Espírito Santo. Basicamente, nesse pedacinho do Brasil, encontramos uma floresta das mais relevantes e significativas para a conservação, e que vai abrigar, por sua vez, uma das maiores diversidades de espécies arbóreas do planeta. Isso aí eu ressalto, que é o que a gente conhece como a floresta de tabuleiros costeiros. Então, qual seria o lugar mais propício para a criação de um programa como o programa Arboretum, né? E aqui nós trouxemos algumas informações sobre a Mata Atlântica. No caso, ela está presente em 17 estados brasileiros, né? 14 costeiros.
No caso aí você tem mais de 70% da população, no caso você, nas proximidades da floresta, né? Então você tem uma forte influência antrópica, forte influência da ação do homem. Você também tem que a floresta atlântica, ela hoje ocupa cerca de 12,4% do território que costumava cobrir. Então, como eu comentei anteriormente, a implantação desse programa nesse local também demanda por conta do processo de desmatamento e degradação da área, e, mais uma vez, é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. Mais uma vez, para poder ressaltar, trouxemos um encarte, e nesse encarte pontuo só algumas coisas. Por exemplo, nós temos 20 mil espécies de plantas, temos 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 de répteis, 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes. Então é realmente abundante, né? E uma coisa muito interessante nesse encarte é que, além de informações sobre a quantidade de unidades de conservação e dados sobre a cobertura original da Mata Atlântica, nós temos na lateral direita as importâncias da Mata Atlântica, desde o seu uso para a produção de madeira, fibras, frutas, óleos, até a manutenção de encostas e regulação do clima. Esse encarte foi oferecido não, né? Ele está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Funbil. E quanto aos programas, são inúmeros, né? Como um programa do porte do programa Arboretum ele deveria ter. Então, nós trouxemos aqui um destaque para a memória da mata, que basicamente ele vai buscar manter viva na lembrança todo um processo de evolução, isso aí compreendido em milhões e milhões de anos, né, aos seres gigantes e milenares que habitaram essa região. Então, ele vai tornar conhecido essa exuberância da floresta, da Ileia, como uma ferramenta de reflexão, e aí a tentativa é justamente provocar a restauração dos valores da floresta. E como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso normalmente através do programa de educação ambiental, que nesse caso ele vai tentar contribuir, e certamente contribui, com processos educativos que sensibilizam as pessoas para essa reflexão, que a gente também vai chamar de conservação, conscientização para a conservação e restauração da biodiversidade florestal. Então, uma coisa muito interessante é justamente esse incentivo à construção coletiva de valores sociais, que, né, por consequência, vão propiciar uma inter-relação humana com o meio ambiente. E o mais legal desse programa é que as pessoas, no caso, o programa da educação ambiental, as pessoas, sejam elas crianças ou adultos, elas poderão ter contato com a estrutura do programa. Então, você pode, por exemplo, um dos espaços programados para receber visitas, né, e vivenciar essa experiência, harmonia natural, temos a oficina de artes, o jardim sensitivo, o viveiro educativo, a trilha na mata, tudo isso para tentar resgatar, né, através da experiência, a conscientização, a reflexão por melhores práticas sustentáveis. Um outro ponto é o programa Arboretus, né, que ele vai atender aí prioritariamente a 3 demandas, 3 pilares. Então, o primeiro é o conhecimento da silvicultura das espécies arbóreas nativas. Nós temos também a questão do banco de sementes para a restauração e conservação da diversidade genética, né, das populações de espécies ameaçadas. E, por fim, nós temos a demanda de, complementando esse banco de sementes para restauração e conservação, mas também para um público, para uma população de espécies raras e endêmicas. Então, mais uma vez, tentando pontuar um outro programa, nós temos a restauração florestal, esse aí eu considero de valor inestimável, visto o termo restauração, né, que segue na logo do programa Arboretum. Então, podemos dizer que é o seu carro-chefe, e nele existe uma busca pelo desenvolvimento de metodologias agroecológicas, isso de baixo custo, e que atenda, que se adeque à diversidade regional. Lembra lá do objetivo do grupo? Por isso que eu falo que ele é o carro-chefe, que ele vai trazer em seu corpo toda aquela demanda que o programa se propõe a trabalhar. Então, tudo isso com um único objetivo, a recomposição florestal das áreas. Então, você tem aí o desenvolvimento de conceitos como bioexpansão, que vai utilizar adubação verde, sementes florestais e até mesmo mudas florestais, para que possa ser compreendido em uma atuação mais rigorosa por meio de diferentes gradientes de energia que permitirão a consolidação de recomposição com mínimo de manutenção. Até porque a gente está falando que
de um público que pode ser uma empresa de grande porte até um pequeno produtor. Então, precisa ser flexível, né? E uma coisa muito interessante do programa que eu vou pontuar agora é justamente pela questão do grande valor econômico que desempenha justamente para essa região do extremo sul baiano, né? Já que se trata da silvicultura e seu uso econômico. E de todo modo, de forma muito resumida, esse programa ele vai extrair potenciais áreas e técnicas de exploração, mas se utilizando de práticas sustentáveis. Esse aqui eu tentei trazer, buscar novas informações, até porque eu queria trazer uma análise mais crítica, mas a questão da atuação de programas pontuais é difícil. É difícil encontrar com grande facilidade, a não ser algumas coisas que estão dispostas em seu site. Agora eu Em deixarei relação, com Vitória. em relação aos plantios, um ponto a se analisar é o que plantar e onde. O programa Arboretum, ele apresenta uma relação de espécies para plantios de acordo com alguns objetivos específicos e com as condições ambientais específicas. Então, para cada ambiente tem uma espécie específica, uma espécie que é indicada. Aqui eu trouxe duas imagens, uma que é o do ipê amarelo, que ele é indicado para arborização de ruas estreitas, e o outro é do jacarandá da Bahia, que é indicado para arborização de avenidas e praças. Esse ipê amarelo ele tem um porte pequeno a médio, por isso que ele é indicado para ruas estreitas. Já esse jacarandá da Bahia, ele tem um porte médio, então por isso que ele já é mais indicado para praças e avenidas. Pode passar, por favor. Em relação ao catálogo de espécies, o catálogo de espécies florestais da Mata Atlântica, ocorrentes no território da Ileia Baiana, ele é um resultado do trabalho de cadastramento e registro de matrizes realizado pelo projeto Arboretum. E nesse catálogo de espécies tem muitas informações. Toda a fenologia dessas espécies, a produção de sementes, a produção de mudas, são monitoradas pelo programa, o que permite que diversas informações sejam geradas, e essas informações elas vão auxiliar na produção, na conservação, na valorização das espécies. E as fichas desse catálogo elas são constituídas por registros realizados pelos núcleos parceiros. Aqui eu trouxe algumas imagens de algumas espécies que tem, mas são muitas, então não teria como colocar todas. Mas essas aqui são algumas. Pode passar. Em relação às sementes, a rede de sementes da Ilha Baiana, ela reúne mais de 40 coletores distribuídos em 7 comunidades rurais tradicionais. A rede apresenta um trabalho com uma alta diversidade de espécies, promove a valorização das espécies nativas, também o controle e a qualidade, eles são garantidos por meio de um laboratório de sementes e câmara de armazenamento, como já foi citado pelo Gabriel. E as sementes, elas também são destinadas para comercialização, o que visa otimizar e adequar a origem das sementes na cadeia da recomposição florestal. Pode passar. Em relação às mudas, o trabalho de produção das mudas no programa Arboretum, ele teve início em 2014 e atualmente ele é constituído por 4 viveiros e pelo viveiro central, que iniciou em 2017. E as mudas que são produzidas, elas passam por padrões técnicos de qualidade, né, os critérios legais, e são produzidas mudas provenientes do resgate e do trabalho da conservação de espécies ameaçadas, também mudas frutíferas nativas e mudas raras também. Além disso, essas mudas, elas são vendidas e também são doadas para a agricultura familiar. Pode passar. Considerações finais. O projeto Arboretum, ele contribui para a conservação, restauração e valorização da diversidade na Ilha Baiana, como foi citado, por meio das diversas atividades. Além disso, possui histórico de grande desenvolvimento nos últimos anos,
o que favoreceu muito sua visibilidade e ampliou a atuação. Então, o projeto ele é muito útil e tem ajudado a valorizar muitas espécies na Leia Baiana nesses últimos anos. Um ponto muito interessante, como a Vitória trouxe, é que esses núcleos que foram citados, eles funcionam como nossos CUNES, né, na universidade, eles são unidades vinculadas. Então, você tem os núcleos de coleta de sementes, que vão formar justamente essa rede de sementes, e você tem um núcleo de produção de mudas, que vai constituir uma rede de mudas, né, que vão atender esta restauração das áreas de floresta, como a Vitória pontuou. E existem inúmeros núcleos, e eles estão localizados, alguns, né, que também são diversos. Tem Itamaraju, Teixeira de Freitas, Conceição da Barra, Mucuri, Porto Seguro e Caravelas, sendo que todas essas trabalham com coletas de sementes, com ressalva de Caravelas, Mucuri e Porto Seguro, e Itamaraju, que também produzem mudas. E aí, né, de forma conclusiva, na verdade só já para caminhar para o fim, nós conseguimos, eu acredito, né, com essa apresentação, demonstrar a importância desse programa Arboreto, né? Até porque o princípio do desenvolvimento sustentável é justamente buscar atender às necessidades de gerações presentes, porém sem afetar as futuras gerações, ou simplesmente, como alguns conhecem, como solidariedade intergeracional, como preferir. Então, trouxemos aqui, como documento norteador, o próprio PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, para poder consolidar o que nós estamos dizendo. Ok, o programa Arboreto, ele nasce por um motivo. Então, o nosso intuito foi esse. Então, tudo bem, a gente pode entrar na seara que nós temos uma lei, a legislação ambiental, mas ela não é cumprida, ou é cumprida de maneira não tão rigorosa. Tudo isso aí é uma situação que vai depender muito da análise feita, né? No caso, assim, a nossa proposta na apresentação não foi trazer esse lado mais crítico com relação à legislação. E ainda digo mais, quase parafraseando o próprio PNMA. Os projetos como o programa Arboreto, ele joga à luz toda uma discussão sobre preservação. E não só isso, uma melhoria e recuperação da qualidade ambiental que é propícia à vida. Então, essas questões, mais uma vez, têm um apelo ao desenvolvimento socioeconômico, e não só socioeconômico, é algo que demanda a partir de uma questão socioambiental. Então, por fim, para justificar essa celeridade através da participação democrática, nós temos também o exemplo da educação ambiental, né? Que é trazer os de fora, comunidades vizinhas, no caso, né, se for possível, ribeirinhos, marisqueiras, povos tradicionais, para dentro desses espaços de diálogo, seja através da educação ambiental, como já foi citado anteriormente, seja por qualquer outro meio, mas que, para que exista um programa ambiental de sucesso, a sociedade também deve ser escutada, né? Ela deve demandar situações, questões, até porque a conscientização parte disso, parte dessa troca de saberes. E é por conta desses aspectos que o programa Arboreto ganhou uma enorme proporção, como citado pela nossa colega Vitória, e justamente pela sua função social. Muito obrigado. Bom, obrigado aí, Gabriel. Obrigado, Vitória, tá, pela apresentação do programa Arboreto, tá? Eu sou um fã do programa, do Arboreto, já visitei algumas vezes lá o programa, né, conheço a Natália, que é gerente do programa, tá? E vamos abrir para as perguntas aí, Rayane, Daniel e Giovanni. Alguém quer começar? A pergunta não ia ser enviada? Ou já é aqui? Pode falar por aqui mesmo. Por aqui mesmo? Eu queria perguntar se o Arboreto ele tem alguma captação de PSA ou incentiva a preservação com intuição de captação de PSA. Gabriel e Vitória. Pessoal, só vou pedir um favor. Tem como repetir a pergunta? Porque travou, realmente travou aqui. Se o Arboreto ele tem alguma captação de PSA ou incentiva a preservação com intuição de captação de PSA. Olha, na verdade, só para poder ressaltar a questão da legislação, nós sabemos que o PSA, ele, de toda forma, ele se relaciona com o próprio programa. Porque, por exemplo,
quando nós falamos só para trazer aqui, o PSA é o pagamento por serviços ambientais. Isso. Correto? Correto. Então, estou na linha certa. Então, de toda maneira, o programa, tudo bem, o objetivo dele, ele não é esse, né? O objetivo dele, ele vai ser o processo totalmente de conscientização e processo de assistenciamento a empresas, a produtores locais e tudo mais. Só que existe um incentivo a partir dessa conscientização, né? Não que ele haja a partir desse programa, até porque a grande parte dos PSAs, eles nascem de programas estaduais. Então, talvez essa recompensa, esse incentivo, né, por prover esses serviços ambientais, eles não aconteçam da maneira que nós esperávamos. Mas, até porque isso é uma atribuição, talvez, de outro ente. Mas que, de toda forma, ele sim corrobora, né, colabora com a questão da prática ambiental, da melhor prática de rentabilidade quanto às atividades de proteção, da questão do uso sustentável de recursos naturais. Ele faz esse incentivo. Talvez não através de um PSA, mas através de outros projetos, através de outros incentivos. Não sei se respondi. Ok, obrigado. E lembrando, perdão, professor, por exemplo, ainda baseado, porque na verdade, assim, toda a estrutura que nós estudamos foi através de documentos que são elaborados pelo próprio programa Arboretum. Então, existem algumas coisas que, como eu falei, elas estão talvez implícitas em algumas situações, talvez conheçam mais as pessoas que têm mais interação com o programa. Mas, por exemplo, com relação a um programa de pagamento por serviços ambientais, pelo menos isso não é explícito. Talvez, como eu falei, foi através de interpretação, através de tudo que estava escrito no documento, mas o termo PSA e como ele pode ocorrer dentro do programa não aparece em nenhum regimento, em nenhuma diretriz. Porque o programa está muito baseado muito na recuperação de áreas já degradadas, né? A filosofia base do programa é essa, né? Então, o pagamento por serviços ambientais estaria na preservação, né? E não tanto na restauração nesse caso, né? E aí, não sei se o Gabriel me corrige se a filosofia está errada aí, né? Gabriel e Vitória. Não. Até porque quando você entra no próprio programa, como eu falei na sua logo, ele traz o termo conservação e restauração logo explícito. Então, não tem como dizer que ele não é o carro-chefe. O Daniel enviou a pergunta dele aqui, tá? O projeto Arboreto teve alguma evolução de expansão para outras cidades do extremo sul da Bahia? Então, eita, senhor. Vitória, eu posso... Que diz que eu não pego... Pode sim, fica à vontade. Eu fico empolgado demais. Mas, retornando, a questão da estrutura física que foi apresentada aqui, ela é uma referência em Teixeira de Freitas, até porque ela nasce de um TAC. E esse TAC ele foi imposto, né, às empresas que atuam na região. Então, de todo modo, existe toda uma questão de beneficiamento para a localidade que foi aplicado o TAC. Com relação à expansão, acontece como a gente falou, a estrutura física ela está ali em Teixeira de Freitas, mas ela se estende a questão do sul da Bahia até o norte do estado do Espírito Santo. Então, a sua atuação ela não se restringe ao limite do município. Ela vai se estender em outras localidades também. Mas com relação à estrutura física, houve-se uma evolução, houve inauguração do próprio programa, do próprio centro, alguns espaços, inclusive a questão do jardim sensorial. Então, o que eu vejo é uma questão talvez não de ampliação, mas de uma adequação do espaço que já tem. Então, todo momento você vê inaugurando coisa nova, tudo voltado para a questão de conservação e recuperação. E não só isso, para a educação ambiental também. Então, não sei se eu respondi, mas a estrutura física, Teixeira de Freitas. A ampliação acontece ali, ao meu ver, né? E a questão da atuação, ela se estende tanto ao sul da Bahia quanto ao norte do Espírito Santo. Ayane, você poderia colocar a sua questão agora? Sim.
Eu queria saber um pouquinho se o projeto do Arboreto, ele, como é uma questão voltada para a sustentabilidade, preservação e conservação da Mata Atlântica, se eles têm alguma visão, assim, em dar mais conhecimentos a pequenos produtores, que muitas vezes eles desconhecem um pouco dessa questão e dessa importância, né, que é a preservação. Vocês me ouviram? Pessoal, ouvi sim. Porque a gente está se comunicando também pelo grupo do WhatsApp. Então, aí a gente está conversando aqui, aí a Vitória disse que eu poderia finalizar também com essa resposta. Mas, com relação à visibilidade, eu acredito no processo de assistência. Primeiramente, o Grupo Arboretum, ele tem uma coisa muito interessante, que é justamente o local que ele está inserido, né? E outra coisa, os programas que estão inseridos nele. Então, tudo isso traz, como eu falei, quem está de fora para dentro. Até porque existem muitos programas bacanas que falam sobre questões ambientais, sustentabilidade, mas que só conversa com grandes empresas, com grandes indústrias. Tudo bem, né? Eles são os grandes poluidores, se a gente for colocar uma grande balança. Mas existem sim programas que trazem esses pequenos produtores para dentro do grupo do projeto Arboretum, né? Até porque eles também incentivam a questão de novos programas que não estão associados também a ele, com relação à comercialização e até mesmo a questão a questão mais solidária do projeto, que é a doação das mudas. Então, ele também ajuda a ONGs, ajuda a projetos novos que estão engatinhando, mas que ainda precisa de questão financeira para a compra dessas mudas. Então, enquanto você não tem corpo, enquanto você não tem um fator econômico mais considerável para que você consiga fazer a compra dessas mudas, eles te oferecem para fazer esse incentivo. E com relação, mais uma vez, ao pequeno produtor, né, o agricultor familiar e tudo mais, existem programas também de visibilidade, no qual, como fossem feiras livres, né, no qual as pessoas expõem o seu produto, os seus alimentos, né, as frutas e tudo mais, isso tudo na tentativa de dialogar com a sociedade ali, que está em torno do grupo, do projeto Arboretum, né. Então, não sei se eu cheguei a responder a pergunta, mas eu acredito que é nessa vertente que eles atuam com relação à propagação dos pequenos agricultores familiares. Bom, eu vou colocar só mais uma questão, Gabriel, e é uma questão que sempre acontece, tá, do programa Arboreto. O programa Arboreto ele foi criado a partir de um ataque, né, termo de ajuste de conduta em relação à fibra Suzano, né, a Bahia Celulose, no caso também aqui anteriormente. Em termos da restauração, de visto como que estava sendo o processo da eucaliptocultura aqui no extremo sul, né? E aí o Ministério Público, sempre friso aqui, as certificações florestais também contribuíram muito para que teve esse ajuste de conduta das empresas florestais na questão ambiental aí, na parte de eucaliptocultura, né? Não que ainda seja perfeito, mas avançou bastante. Então, o recurso, ou seja, a multa que ia ser aplicada às empresas florestais, né, ela foi convertida, simplesmente, para a criação do arboreto. Né? Então, o termo de ajuste de conduta foi esse. Então, em vez de ser aplicada a multa foi convertida para o fundo ser criado do arboreto. E aí, a questão que sempre acontece, tá? Em discussões que eu participo, quando a gente conversa, nos debates, a sustentabilidade, e aí eu vou frisar a palavra, do programa Arboreto. E quando acabar o recurso vindo dessas empresas referente ao TAC. Eu sei que eu estou colocando você e Vitória na fogueira aqui agora, tá? Mas o que você acha dessa viabilidade e a sustentabilidade do programa a partir desse ponto? Vocês dois. Professor, que saia justa, hein?
mas gostei da pergunta. Realmente, no termo de ajuste de conduta, existem seus limites, né? Até porque o limite acaba quando termina, quando seca o poço. Mas eu acredito que, primeira coisa, com relação à importância dada, a gente tem que lembrar que foi um projeto idealizado, né, pelo SFB e também pelo IBAMA. Então, você tem já uma parceria aí no sentido de processo de consolidação do programa, de conversação, de diálogo. Então, de todo modo, você tem dois agentes totalmente importantes com relação ao processo de construção do programa. Um outro ponto é, quando esse poço secar, a primeira coisa é que o TAC ele é justamente esse ajuste de conduta que são as condutas contrárias à lei. Então, o primeiro ponto é que, dada a importância e a atuação do programa Arboreto na região, existiria, eu acredito, a possibilidade de um mantimento através do IBAMA, através do SFB, já que foram um dos idealizadores. Até porque isso é possível, né? Quando você tem um programa que demanda, que desempenha uma atuação realmente exemplar na questão do fator ambiental, o governo federal ele pode investir, ele pode aplicar, até porque existem verbas para isso. Um outro ponto é a questão de possíveis interesses do próprio interesse privado, né? Até porque hoje em dia a sustentabilidade é um cartão de visita. Algumas empresas conseguem ganhar muito tendo essa tarjeta verde, né? Essa coisa da sustentabilidade. Então, sustentabilidade também é rentabilidade. Então, pode existir sim interesse da própria Suzano, da indústria de papel e celulose, no mantimento desse programa Arboretum, justamente a partir de uma prerrogativa de estar sendo um apoiador, né, da causa da sustentabilidade, visto a questão do fator econômico. Então, isso aí eu estou falando muito no campo da idealização, claro, mas com relação à intervenção do governo federal, do governo estadual, sim, é possível, até porque já existiram alguns outros programas, mas talvez consiga trazer alguns, que conseguiram apoio do governo com relação a orçamento, justamente para que seja mantido, né? Até porque existem alguns programas que passam por dificuldades financeiras e o governo, visto a indispensabilidade desse programa, acaba intervindo para que ele não acabe. Então, eu acredito que isso sim seria uma causa para o programa Arboretum, visto a necessidade, a urgência da aplicação dele injustamente pelo território. Nós estamos na Mata Atlântica, então uma das florestas que mais tem unidade de conservação. Então, isso já responde um pouco a questão da necessidade de proteção dessas matas, né? E não só das matas, de tudo que está inserido nela. Até porque, como foi dito, existe uma ação antrópica muito pesada, até porque existem uma grande porcentagem da população circunvizinhas a essas florestas. Então, precisa ser feito alguma coisa. E eu acho que essa coisa é justamente o mantimento do programa Arboretum. Corrija-me se eu estiver errado, mas pelo menos a minha linha de raciocínio é essa. Boa resposta, Gabriel. Tá? Faltou assim, o programa ele gera um pouco de recurso para ele mesmo na venda de mudas, muito pouco, tá? Diga-se de passagem, mas gera. Mas a ideia de buscar outros parceiros para a fomentação do programa é uma boa, né? Visto que ele tem uma visibilidade muito boa junto às outras empresas, tá? Pode falar. Na verdade, eu pensei na questão da comercialização de mudas, mas como foi dito, né? Pelo próprio senhor, eu não achei tão significativo a ponto de manter uma estrutura tão grande como o programa Arboretum. Até porque a gente tem que lembrar que a estrutura física, ela só é Teixeira de Freitas, mas a atuação ela se estende do sul da Bahia até o norte do Espírito Santo. Então, existe uma questão territorial muito grande. Então, sustentar isso através de comercialização de mudas, eu acho até mesmo que eles conseguem mais doar do que a própria comercialização. Não estou desfazendo, desmerecendo do trabalho deles. Mas realmente a gente tem que saber que estamos num país no qual a sustentabilidade é só um jargão para você conquistar mais poder econômico, né? Como eu falei, é um selo verde para a sua entrada em outros lugares, em outros ambientes, mas que no discurso é uma coisa, mas na prática é outra. Perfeito, Gabriel e Vitória. Muito obrigado pela apresentação, tá?
Giovanni, a Rayane e o Daniel, vocês podem colocar como grupo 1, grupo do Gabriel, da Vitória e da Maria, tá? Grupo 2, vamos ficar vocês, como Giovanni, Rayane e Daniel, tá bom? Então, se vocês puderem começar a apresentação de vocês, tá? A gente agradece. Deixa o Gabriel encerrar aí, que o Daniel... Tá. Gabriel, você tem mais alguma coisa a falar, Gabriel e Vitória? Não, franqueamos a palavra. Muito obrigado pela atenção de todos, e eu acredito que já finalizei a apresentação também. Olá, bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Beleza. Sim. Vamos abordar, né, o projeto Conservador das Águas, realizado na cidade de Extrema, Minas Gerais. Ele é feito por experiências de pagamento por serviços ambientais. Tá, o Daniel, só clica em ocultar. Isso, perfeito. Ah, tá, beleza. O grupo é composto por mim, Daniel Neres, Rayane Castro e Giovanni Santana. O docente é o professor João Batista, componente de manejo de conservação, né? Vou passar o slide aqui. Mostrando para vocês o modelo de PSA, né, que é o pagamento de serviços ambientais no Brasil. Ele foi sendo realizado nas propriedades rurais, de essencial para a conservação das áreas naturais, que são fornecedoras do serviço ecossistema. Eu trago para vocês aqui essa imagem ilustrativa aqui, né, que mostra bem didático aqui a forma do modelo de PSA, como que acontece. Acontece dessa forma, as propriedades rurais, proprietários das propriedades, vão fazer o contrato de PSA, começando plantando as árvores que o programa financia, com implantação de práticas ambientais, gerando serviço ecossistema para a sociedade, e gerando reconhecimento e pagamentos por serviços ambientais para esses trabalhadores rurais, que recebem uma ajuda alta, tecnológica, que é com a ajuda de máquinas agrícolas, com a ajuda no pasto, para a regularização do pasto, para a manutenção do pasto, com a ajuda de fertilizantes e outros tipos de materiais que eles estão ajudando os proprietários rurais. E tudo isso aqui são as fontes de financiamento público, investimentos e parceiros para incentivar a restauração por meio de pagamentos por serviços ambientais, na qual eles fazem um contrato com as propriedades rurais e, após sua adesão, eles executam ação de restaurações com plantio de árvores nativas, implantação de bacias de contenção para a água da chuva e construção de terraços, né? Desde 2005, quando o projeto foi implementado, já foram plantados mais de 1.300.000 árvores nativas, que produziram bilhões de litros de água com a conservação de mais de 6.000 hectares. Foram mais de 200 contratos efetivos com propriedades beneficiadas pelo PSA, logo no começo. Vou passar aqui o slide. Uma das primeiras experiências de pagamento por serviços ambientais no Brasil foi na cidade de Extrema. Teve como finalidade manter a qualidade dos mananciais de Extrema e promover a adequação ambiental das propriedades rurais, sendo de preferência uma ação mais intensiva nas microbacias do município, que contribui para a subbacia do rio Jaguari, e junto com a subbacia do rio Atibaia, forma a bacia hidrográfica do rio principal, que é o Piracicaba, que eu vou mostrar para vocês agora. A execução do projeto do Produto das Águas, né, foi realizada através do projeto de lei que foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal no dia 25 de dezembro de 2005, pela Lei 2100, em que autorizou o projeto nessa inclusão do projeto nas propriedades. E nessa imagem podemos observar, próxima à Extrema, né, as propriedades rurais, como os topos dos morros, com a área de vegetação, os topos dos rios, mananciais do rio com a área de vegetação, cujas as propriedades rurais estão exercendo a função corretamente, né, como podemos ver na cidade de Extrema, que é um sucesso em Minas Gerais, esse programa. Aí, passando aqui, trazer uma pergunta: o que, afinal, a cidade de Minas Gerais, que
tem a ver com a crise hídrica que aconteceu em São Paulo, que é a cerca de 100 quilômetros da capital paulista, na Serra da Mantiqueira, que eu vou mostrar para vocês agora. Qual a importância desse rio na cidade de Extrema, que nasce na Serra da Mantiqueira, ao fundo aqui, que podemos ver, que forma as represas do sistema Cantareira, e qual a importância desse rio, né, para a crise hídrica lá em São Paulo, né, que é lá embaixo do mapa. Aí vamos passar o slide aqui. Aí a gente pode ver que a Serra da Mantiqueira aqui em cima, né, os morros, as mananciais da água, vai descendo até chegar aqui embaixo da cidade de São Paulo, que é o rio Jaguari, formador da Cantareira, a região abriga também afluentes do rio Jundiaí, do rio Piracicaba, responsável, respectivamente, pelo abastecimento de Jundiaí e da região metropolitana de Campinas, e ao todo, cerca de 12 milhões de pessoas e 20% do PIB nacional depende direto e diretamente das águas que nascem nas montanhas de Extrema. Nesse cenário de incerteza climática provocado pelo aquecimento global, é de grande importância cuidar desses nascentes. Um comentário do biólogo, né, que ele diz que não é possível medir o impacto do programa na oferta de água, mas dá para ver os resultados. O que aconteceu em 2014, no auge da crise hídrica no município de Extrema, em que é abastecido pelo rio Jaguari, em que não sofreu os efeitos da seca. Na cidade de Jaguari, aqui, ele não teve sofrimento da seca, porque a cobertura vegetal próximo ao manancial, através do projeto, né, beneficiou para que não haja a crise hídrica naquela cidade. Só em São Paulo que aconteceu por conta não tem a presença do projeto, os rios já estão poluídos, não tem a presença das árvores, das matas ciliares. Os produtores que restauraram as nascentes praticamente não tiveram problema de oferta de água para a agricultura e o gado e o consumo próprio, afirma o biólogo Paulo Henrique Pereira, secretário mundial de Meio Ambiente de Extrema há 20 anos à frente do projeto. Aqui na imagem, né, do projeto Conservador das Águas, o antes, e vou mostrar para vocês daqui a pouco depois, é o trecho de um vale em 2007. O projeto Conservador das Águas, a inclusão do projeto PSA tem como objetivo a reconstituição da floresta em áreas degradadas e é uma espécie de seguro contra a seca e as enchentes. A mata funciona como uma esponja, permitindo que a água penetre lentamente na terra, e assim que ela promove a carga do lençol freático, e depois libera essa água aos poucos na nascente. Numa área de pasto acontece diferente. A tendência após a chuva é a formação de enxurradas e consequentemente, de enchentes e erosões. Então, aqui mostrando a imagem de novo aqui, o depois, né, a mesma região em 2017, depois da recuperação da mata, onde ela vai levar vários benefícios para essa propriedade rural, né, que são evitar a consequência das enxurradas, consequência de enchentes, erosões e várias outras questões que causam no solo, em que a mata está ajudando as propriedades rurais e também beneficiando os proprietários com uma ajuda de custo e pagamento por benefícios ambientais. Aí eu vou passar a minha vez para a colega, só tirar aqui o áudio. Então, como se deu origem a esse mecanismo lá na cidade de Extrema? Inicialmente, eles começaram com um outro projeto, né, em 96, que era recuperar, preservar a quantidade e a qualidade das águas dos mananciais de consumo e desenvolvimento do Médio Sapucaí, em parceria com os municípios mineiros. E daí, então, eles viam esse projeto aí de 96, ele perdurou até 98. E depois disso, eles viram a necessidade de elaborar diagnósticos ambientais que fossem mais profundos para dar embasamento técnicos a ações ambientais nas propriedades rurais. Em 99 e 2002, eles já colocaram outro projeto, que era a Água e Viver, manejo e monitoramento em subbacias hidrográficas, que também era com o objetivo de fazer o diagnóstico ambiental da cidade de Extrema. Então, eles elaboraram vários mapas com a utilização de
de imagem de satélite de alta resolução e fizeram, né, levantamentos dos meios físicos, socioeconômicos e biológicos dos cursos d'água do município. Em 21 de janeiro de 2002, eles fizeram uma reunião para criar o Comitê Federal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, PCJ, e havia uma representante da ANA, Agência Nacional das Águas, e ela acabou citando um projeto de prestação continuada nessa reunião. E esse projeto esse programa, né, esse projeto que ela acabou citando, dessa proposta, deu para eles o embasamento para criar o projeto conservador das águas na cidade de Extrema. Esse projeto, ele foi, como mencionado pelo Daniel, ele foi aprovado pela Câmara Municipal em 2005, né, pela lei, criando a lei que criava o projeto, no dia 21 de dezembro de 2005, e foi sancionada. E então cria a lei 2100 de 2005, que cria o projeto conservador de águas e autoriza o executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais e dar outras providências caso necessárias. Aí passa um outro slide. Pode passar. E o anterior, Daniel. E aí, com a criação da lei municipal, foi a primeira lei de pagamentos por serviços ambientais no Brasil. E aí, já com a lei aprovada, sancionada e tudo, eles viram a necessidade, já vieram com a necessidade de fazer negociação, fazer uma relação com os produtores rurais, demonstrando para eles e apresentando todo o projeto, de como ser feito. E aí eles fazem a adesão, né, a esse projeto de lei e teria que seguir algumas metas para ter direito e garantias a esse pagamento do PSA. Então, e aí algumas medidas e metas que eles deveriam cumprir são essa: fazer a adoção de práticas conservacionistas do solo, com a finalidade de abatimento do efetivo e da erosão e de sedimentação, implantação de sistema de saneamentos ambientais rurais, um tratamento de efluentes domésticos e abastecimento de água potável, coleta de lixo seletivo, que não havia antes na cidade, implantação e manutenção de áreas de preservação ambientais, as APPs, e implantação de reserva legal. Aí vamos para o outro slide, pode passar. Sim. Aí, quem são os atores desse projeto? Então, aí, o principal autor desse projeto é a Prefeitura de Extrema, com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E tem alguns parceiros com eles, que são a Agência Nacional de Águas, a ANA, o TCC, ONGs e indústrias, e cada uma delas entra com uma ação de ajuda ao projeto. A prefeitura ela entra com a gestão administrativa e técnica, dando recursos financeiros também ao PSA, dando assistência técnica e fazendo um mapeamento das propriedades e o gerenciamento de todo o projeto. As secretarias de meio ambiente elas fornecem os materiais de consumo para fazer as cercas agrícolas, todos os insumos necessários para o plantio, para a manutenção. Também ajudando em recursos financeiros para o PSA, com ajuda de equipamentos, e dá o apoio técnico também aos técnicos da cidade de Extrema. A Agência Nacional ela apoia com técnicos também para ajudar a equipe da cidade de Extrema. Faz o monitoramento da qualidade e da quantidade de água e entra também com ações de conservação do solo. O TCC ele também financia as ações de plantio,
faz a manutenção do cercado das áreas e o monitoramento da biodiversidade da comunidade, fornecimento de equipamento, apoio técnico, que também é de grande importância. As ONGs, a OSS Mata Atlântica, ela fornece mudas nativas para o plantio. E os comitês, o Comitê dos Rios, o PCJ, ele entra com o financiamento do projeto executivo através de recursos e cobrança pelo uso da água. As indústrias de alimentos entram com a pegada hídrica, os laticínios, eles também ajudam com o apoio financeiro e ainda dão um bônus, uma porcentagem para os produtores na compra do leite, um percentual pago acima, né, o 10% e acima do valor que não pagam a outros que não participam do projeto. E a indústria da auto, ela dá uma doação da biodigestores para tratamento de efluentes domésticos, para não ser diretamente lançado nos rios. Pode passar. Nesse slide, a gente tem assim, um passo a passo de como é feito o projeto, né? A prefeitura ela entra com alguns orçamentos próprios dela, recursos próprios delas, e também com recursos de parceiros, baseado-se na lei. Depois da lei, ela vem a negociação com os proprietários rurais e a projeção a elaboração de projetos individual para cada propriedade. Logo em seguida vem o contrato que é feito com os proprietários e a prefeitura. Mensalmente faz o monitoramento. Assim que esse monitoramento for todo feito e elaborado, e ver que tudo está certo, que os proprietários eles estão cumprindo todas as metas, ele recebe o pagamento, caso ele não siga corretamente as metas e as ações, esse apoio deles são cancelados. Todos os serviços ambientais são oferecidos para os proprietários das áreas rurais. E aí vem o fundo municipal, que é o pagamento pelos serviços, né? E entra juntamente com... E aí vai o ciclo. Quem são os provedores dos serviços hídricos ou provedor ambiental? Quem são eles? Eles são os pequenos, ou são os produtores rurais. Esses produtores rurais, eles devem aderirem ao projeto voluntariamente. E eles são uma peça-chave nesse processo, né? Eles devem eles são uma peça-chave de grande importância. Eles devem estar inseridos dentro desse projeto desde das etapas iniciais. E assim eles se sentem e têm o papel de ser fiscal, fiscalizador e gestor dentro da manutenção do projeto na sua propriedade. E isso traz segurança para ele do recebimento do PSA. E aqui a gente tem um mapinha do município de Extrema com as suas subbacias. E aí, como foi dividida essas subbacias em áreas de importância para o início do projeto? Aí, primeiramente, a bacia ela tem que ter sido já estudada e monitorada para ser escolhida como de maior importância para dar início. Ela tem que ter uma menor cobertura vegetal em relação a maior. E o seu curso d'água, d'água de nascente, ele tem que estar voltado diretamente mais para a foz do rio. Então, e por isso que nisso, como prioridade, a primeira a ser escolhida no projeto para iniciar foi a subbacia de Poços, porque ela tinha a menor cobertura vegetal e já estava mais inserida dentro daquilo que estava determinado pelo projeto. Logo em seguida veio a bacia de Saltos, a de Fajos
a de Talco, a de Furnas, Tenentes e Matão. Como que é feito os critérios para estar participando do projeto? A propriedade ela tem que estar inserida dentro da subbacia do projeto, ter no mínimo 2 hectares e ter o uso da água na propriedade rural regularizada, tanto pelo gestor de recursos hídricos, de outorga, pelo uso da água. Pode passar. Pode. Isso. As ações. O projeto ele é feito individualmente para cada propriedade, onde é feito um levantamento planimétrico através de uma planta digital da propriedade, onde ele situa, faz uma situação da área atual e projeta uma área, e projeta uma futura, né? Uma futura dimensão de como será depois da implantação do projeto. A Secretaria de Meio Ambiente, ela ainda elabora um projeto técnico para cada propriedade e define as ações que vão ser executadas dentro, mantendo as características naturais da propriedade. Aí, logo depois de feito esse monitoramento, esse mapeamento e o projeto para cada propriedade, eles fazem o termo de compromisso com o proprietário de 4 anos, entre o proprietário e a cidade de Extrema, e tem que ter o cumprimento das metas pré-estabelecidas em lei. Devem fazer a adoção de práticas conservacionais do solo, com a finalidade de abatimento e efetivo da erosão e da sedimentação, a implantação de sistema de saneamento ambiental rural, com a finalidade de dar tratamento adequado ao abastecimento da água, tratamento das efluentes líquidas e a dispersão adequada dos resíduos sólicos das propriedades. Aí, essas duas primeiras metas, ela com o objetivo para reduzir os níveis de poluição difusa rural, decorrente dos processos de sedimentação e de falta de saneamento ambiental da propriedade. O terceiro é a implantação e manutenção de cobertura vegetal nas áreas de preservação ambientais das APP. E quarto, o aumento da cobertura florestal nas subbacias hídricas com a implantação de microcorredores ecológicos, fazendo reflorestamento de mudas com espécies nativas da biota da Mata Atlântica. Aí pode... Pagamentos. Aí como são feitos esses pagamentos aos produtores, aos agricultores? O pagamento são realizados mensalmente pela prefeitura, através de um depósito em conta bancária ou cheque nominal ao produtor, dividido em até 12 parcelas iguais, e esse pagamento só é feito mediante um relatório que ateste, um relatório feito pela Secretaria de Meio Ambiente, que atesta o cumprimento das metas e as ações estabelecidas pelo projeto. Se não, eu não cumprimento dessas metas, causa a interrupção do apoio, né? Como eu já mencionei antes. Os contratos, eles são feitos de 4 anos e podem ser renovados por mais 4 anos, por mais tempo. E cada proprietário que faz a adesão voluntária ao projeto, ele recebe 100 UFLEX, Unidades Federal de Extrema, 100 UFLEX por hectare por ano. Em 2006, esse valor da 100 UFLEX estava já equivalendo a R$ 262 por hectare por ano, em R$ 262 por hectare por ano. E aqui a gente tem uma tabelinha, né? Desde 2005, como foi o início do projeto, até 2006, como que esse 100 Flex ele foi aumentando em valores reais.
Aí começou em 2005 valendo 141, 2006 148, mantém 148, 152, em 2009 169, até 2006 que foi o valor de R$ 262. Pode passar. Fontes financiadoras. O projeto usa fontes de financiamento público e investimento de parceiros, né, para incentivar a restauração através do pagamento por serviços ambientais. A Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente, elas são as principais fontes financiadoras do projeto. Aí, logo em seguida, a gente vem a ANA, a TCC e outros atores. Aqui na tabelinha, a gente tem uma visão de 2007 e 2010 e a visão dos parceiros que a Prefeitura de Extrema ela tem no projeto, que são a Prefeitura, que é a principal, a Secretaria de Meio Ambiente, o SEMAD, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, o TCC, a ONGs, né, como a Mata Atlântica, e os comitês do Rio PCJ, e indústrias, que aí dão apoio, tanto apoio técnico como apoio financeiro, juntamente para a construção do projeto. Em questão ao monitoramento e avaliações, esses monitoramentos eles são feitos relatórios referente ao trabalho realizado no campo semanalmente. No final de cada mês, esses dados eles são transportados para uma planilha geral de cada propriedade, e todas essas propriedades ela possuem registros fotográficos do início e do pós-plantio das árvores, em relação à nascente em preservação às nascentes. Esse projeto, a cidade de Extrema, ela está incluída em uma área de morros, né? Então, o que acontece? Quando essa parte de morros altos ela está descoberta, fica muito mais fácil com que a água da chuva caia e desça pelo escoamento, se precisar por escorredeira muito, muito forte, levando sedimentos para os rios, para as nascentes. E já com a cobertura e a plantação de árvores nativas, faz com que a água da chuva ela infiltre mais suavemente, mantendo acima das nascentes como se fosse cheia, como se fosse uma caixa d'água. E aí essa água depois ela vai minando mais lentamente, saindo, brotando das nascentes. Então agora eu passo a palavra para o Giovanni. Obrigado, Rayane. Eu vou falar um pouco agora sobre a implementação do projeto. Os inícios das atividades, né, em Extrema, né, ocorreu pelo isolamento das APPs e recuperação florestal em 2007, como podemos ver aí na tabela. Aí nós vemos que tinha em torno de 21 contratos e uma área preservada de 459 hectares, e o valor total pago nesse ano foi de 16.165. Com o passar do tempo, nós vamos passar ali para 2011. Né? Em meados de 2011, nós vimos ali que o projeto atingiu a marca de 100% de 100 propriedades rurais participantes, e a participação foi praticamente 100% das propriedades das bacias. Ou seja, começou em 2007 na subbacia das poças de 1.200 hectares, né? E em 2011, né, a gente já tinha ali por volta de
2.656 localidades da subbacia já contemplada com o projeto, né, sendo ali preservada, né, e abastecendo essas subbacias. Pode passar. Os projetos PCA em execução. Bom, o problema maior enfrentado pelo projeto era porque não havia no Brasil outro projeto de PCA, né, em execução. Foi necessário desenvolver toda a metodologia e ações e, ao mesmo tempo, né, convencer as pessoas e as instituições de que esse projeto daria certo, né, que conseguiríamos aí preservar e futuramente essa preservação importante, né, daria benefício àquela região, determinada região, né. Começou lá em Extrema, mas esse projeto se estendeu a outras localidades, a outros estados que também fizeram parte, né, aprovar a ideia. Nós vemos aí um pouco da lei da PL 5.028, 2019, anterior era essa 312, 2015. Esse projeto de lei de 5.028 de 2019, né, institui um Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais, PNCSA, e o Fundo Federal de Compensação por Serviços Ambientais, o FFCSA, né, que era objetivando incentivar os proprietários rurais a promoverem, no âmbito de sua propriedade, ações destinadas à preservação ambiental. O projeto insiste nisso aí. Foi aprovado por unanimidade, né? E futuramente, né, agora em 2021, surgiu a Lei 14.119, né, que pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável. Em linha geral, o texto da lei cria uma política nacional que seria gerida pelo IBAMA e, ademais, gera um incentivo e conservação e desenvolvimento sustentável, por meio de remuneração e troca do bem preservado, a destacar a remuneração monetária. Ou seja, o IBAMA aí passa a fazer parte e controlar e incentivar, né, as questões do pagamento por serviços ambientais. Pode passar. Os próximos passos. Bom. Antes de iniciar aqui os próximos passos, eu vou falar um pouco sobre os resultados, né? Hoje, o projeto Conservador das Águas, a Extrema, está com suas ações consolidadas e equipes capacitadas, né? Credibilidade na sociedade, entre os agricultores e parceiros. Ou seja, começou com aquela coisa assim, meio que meio crua, né? Nunca tinha implantado aqui no Brasil, e aos poucos, né, foi tomando corpo, foi trazendo novas pessoas para equipes, novos ambientalistas, pesquisadores, e obteve sucesso. Tanto que hoje os agricultores já confiam, né, no projeto Conservador das Águas. Os primeiros beneficiados foram os 28.500 mil habitantes de Extrema, com atividades que utilizam 100 litros de água por segundo, pois o projeto começou no montante do ponto de captação de água do município. Né? Começou ali onde captava a água, o projeto já começou ali, ou seja, preservando para que não sofram, né, com uma possível falta de água no município. O projeto gerou mais de 30 empregos diretos, capacitou mão de obra para restauração florestal, prática de conservação do solo e saneamento ambiental. Os recursos utilizados na aquisição de insumos, contratação de máquinas e manutenção de equipamentos, contratos técnicos, injetaram mais de 2 milhões no comércio local. Ou seja, além de trazer a preservação, você também investe, porque empresas, né, que têm a intenção
né, até de deduzir do seu nosso fiscal, elas começam a contribuir, né? Temos aqui em Teixeira a Suzano, tínhamos também a Aracruz Celuloses, que começam a investir nesses projetos de questões ambientais, né? Para preservar, e mesmo porque algumas delas, de certo ponto, pode causar algum dano. É claro que tem todo estudo para ser o mínimo possível, mas sempre acaba causando algum dano. E uma das maneiras de reparar é incentivar esses pequenos produtores em volta, né, das suas grandes áreas, que preservem as nascentes, preservem essas áreas de APPs. Não há evidências que os problemas tenham sido deslocados para outro local por causa do projeto, pois o mecanismo de comando e o controle funcionam com eficiência extrema para combater o desmatamento, apesar de ser insuficiente para a restauração florestal. Em caso de extrema, né, o projeto da conservação de água foi justamente isso, para combater o desmatamento, né, não começar a desmatar para a produção de gado. O pessoal já começou a não desmatar mais, a usar mais aquelas áreas com preservação, mas isso não implica, né, ainda foi o suficiente, apesar de ter a conservação da água, para a restauração de floresta. No caso, o outro projeto que o colega apresentou, o Arboreto, ele seria o complemento, né, para o projeto de conservação das águas de extremos. Os próximos passos, né, os 15 anos de trabalho foram importantes para a consideração da política ambiental de extrema, o conceito de PSA por meio do projeto conservador das águas, e o objetivo era de ampliar as ações por todas as subbacias hidrográficas do município, como Rayane ali mostrou, né, e o colega Daniel também, mostrando que tinha viabilidade de técnica, social e economicamente. Então, nesse âmbito dos passos a seguir, a assimilação de novas técnicas de conhecimento era a premissa. Pesquisas até fora do país foram necessárias para que pudéssemos implantar ali naquela região e fazer essas conservações das nascentes. Como o projeto Conservador das Águas foi o pioneiro no Brasil e continua, pela metodologia aplicada e pelos resultados alcançados, ser o único, nunca deixará de manter uma certa dose de inovação e pretende continuar a servir de teste piloto. Ou seja, foi um projeto que deu certo, foi o projeto piloto, e tanto que estendeu. Hoje nós temos leis, inclusive aqui na Bahia, de preservação de pagamentos por serviços ambientais, que estão dando certo, né? E não só no estado da Bahia, como alguns outros estados também já estão tanto uma lei federal. É criterioso, porque não se paga de qualquer jeito, tem que seguir todos os critérios, como os colegas apontaram acima. Não pode sair da linha do critério. Você pode ver que na tabela que eu apresentei, a gente tinha época que tinha um número grande de contratos, na outra já não tinha, porque aí foi deixando de atender, né, os critérios, e a pessoa acaba perdendo o contrato e não participando. E sempre você pode ver que sempre tinha uma alta e uma baixa, né? Uma alta e uma baixa, porque com o passar de ano vai se tornando um pouco mais criterioso, né, o pagamento. Mas o governo em si tem grandes investimentos nessa área, né, todo o município ganha, né, com o investimento. Pode passar para o próximo aí. E aqui nós vamos, né, os processos de sequestro de carbono e compensação ambiental do setor produtivo. Nós começamos aí com as entidades estadual e federal, né, a manutenção de convênio com o Estado de Minas Gerais e o governo serão sempre fonte possível para a implementação de ações. Aí depois nós passamos para as ONGs, né, que são as parceiras já estabelecidas pela TNC e o SS Mata Atlântica,
que demonstram como o terceiro setor pode agir de forma proativa para alcançar resultados, e o município de Extrema está sempre aberto a novas parcerias, ou seja, né, ONGs, empresas, pode se associar fazendo parcerias com o município através de cursos, capacitações e até mesmo entrega de maquinários para a preservação, né, para ajudar os pequenos produtores ali na região. Universidades e centros de pesquisas deverão, por meio de pesquisa científica, balizar o planejamento, as técnicas e as metodologias mais apropriadas para as ações de monitoramento, apoio ao município de Extrema. Essa instituição ocorre de forma constante, ou seja, que as universidades, né, lá em Extrema, sempre estão, ou circunvizinhas, apoiando, fazendo novos projetos, né, como a questão aqui em Teixeira, o colega apontou, o Arboreto ali também, a UFCB já fez várias visitas lá para conhecer os projetos e fazer parcerias. Depois temos aqui o Comitê de Bacias Hidrográficas, né, a cobrança do uso da água instituída pelo Comitê PCJ já deverá ser cada vez mais uma fonte de financiamento e de consolidação do conceito que quem polui deve pagar e quem preserva poderá receber, né? Nós temos o setor produtivo, a participação do setor produtivo através de mecanismos econômicos com o mercado de carbono, né? A pegada aí e a bonificação de produção de produtos agrícolas produzidos em propriedades adequadas, né? Inicialmente, elas deverão ser uma das principais fontes de financiamento para o projeto, o que já está ocorrendo, né, através do laticínio de Serra Dourada. Está instalado no Extrema e 10% a mais pelo preço, conseguiu, né, 10% a mais pelo preço do litro de leite, os proprietários rurais inseridos no projeto de conservação das águas. Ou seja, aqueles pessoal que fornece leite a esse laticínio que está inserido no projeto de conservação das águas, ele recebe 10% a mais pelo seu leite do que os outros. E por último, a capacidade técnica institucional do município de Extrema, por meio de departamento de meio ambiente, ao longo desses anos, formou uma equipe com capacidade técnica para dar suporte necessário ao desenvolvimento do conservador das águas, ou seja, né, o município ali foi agregando com contrato de pessoas capacitadas, né, na Secretaria de Meio Ambiente. Começa ali um crescimento, precisando de pessoas mais capacitadas e com a apresentação de projetos que venham beneficiar o próprio projeto de conservação da água, que assim como o Arboreto, que engloba outros programas, o Conservador da Água também consegue englobar alguns outros programas, né, que as pessoas chegam de apresentar, como o de conservação de nascentes, né, vem as questões de alguns projetos de barreirinhas, né, para poder conservar melhor ali as águas das chuvas no solo. Tudo isso é usado, né, implantado nessas áreas rurais que fazem parte desse projeto conservador das águas, né, que tem essa assistência pelo município, também pelo Estado. E com isso, pode passar. A gente termina a nossa apresentação, com as nossas referências, e estamos abertos a perguntas agora. As dúvidas. Obrigado, Giovanni, Rayane e Daniel. Vitória saiu? Eu acho que eles tinham um compromisso, 10 horas, né? Mas eu estou aqui ainda, consegui segurar a ponta. Tá bom. Então, Gabriel, se puder fazer as questões, tá bom? Tudo bem. Ô, professor, só uma dúvida, é uma por pessoa. Como o nosso grupo estava sem um integrante, eu achei interessante permanecer as 3 perguntas, já que o outro grupo fez 3. Tá bem? Para não ficar confuso. Perfeito. Então, na verdade, eu queria ir para um lado mais crítico, né? Uma análise do grupo sobre alguns pontos. Eu procurei só a referência, que eu já tinha escutado essa informação antes, mas a própria ANA, Agência Nacional das Águas, ela pontua que mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada no Brasil,
e o sistema de abastecimento de água potável gera 37% de perdas em média. Então, essa falta de tratamento de esgoto, ela compromete mais de 110 mil quilômetros dos rios brasileiros que recebem os dejetos. E eu vi que isso é posto como uma meta, né, na questão da ampliação do saneamento. Na verdade, acho que não seria nenhuma ampliação, né, porque grande parte deles nem existe. Então, se não existe, não tem como ampliar o zero. Então, uma outra condição que eu queria trazer, já que isso já está previsto na meta, é o seguinte: sabemos que o processo de conservação da água, ela está totalmente intrínseca, né, está totalmente relacionada com um certo crescimento desordenado das populações. E um ponto que eu queria trazer do grupo é o processo de conscientização dessas populações, já que a gente está falando de conservação de águas, né? Porque a gente só não encontra a questão de dejetos com relação ao esgoto, mas encontramos também resíduos sólidos, algumas vezes sofás, geladeiras, vasos sanitários, pneus e outros exemplos mais. Então, eu queria que vocês trouxessem mais na análise crítica, se vocês acreditam que o projeto ele leva em consideração esse processo de conscientização dessas populações. Eu vi que existem alguns incentivos financeiros com relação aos agricultores e tudo mais, mas nós sabemos que os incentivos por si só eles não resolvem. Então, no âmbito mais crítico, vocês acham que algo poderia ser implementado para que isso ocorra com maior rigor, esse processo de conscientização e, por consequência, um processo também de diminuição de impacto com relação aos rios, desses resíduos sólidos que eu acabei de citar? Me fiz claro que eu acabei tendo que contextualizar um pouco. Espero não ter deixado, não sei, alguma lacuna. Gabriel, veja bem, foi bem pontuado essa questão da Giovanni, você desligou seu microfone. Isso, acho que mutou aqui. O projeto conservador das águas insiste mais em trabalhar em zonas rurais a conservação das nascentes, aquela infiltração do solo para abastecer as bacias. E sim, essas pessoas de zona rural, elas são mais conscientizadas, mas o que não acontece com as pessoas que vivem na zona urbana, né? Que às vezes os rios percorrem ali e utilizam a captação dessa água que passa ali próximo à cidade. Ocorre jogar esses lixos, essas coisas sólidas, sofás, resto material, acabam jogando lá, que às vezes tem muita, eu vejo aqui, até mesmo aqui em Teixeira, que é o pessoal que pega na carroça, que pega o seu lixo e some. E você pega aqui e some, não sabe onde foi jogado, e muitas vezes é jogado em córregos, né? Próximo ali nos bairros, né? Joga ali nos córregos, achando que o rio vai absorver aquilo dali, vai sumir, vai parar lá longe e não vai estar ali, né? Prejudicando, né? Um córrego ou uma nascente, né? Uma possível bacia. O projeto ele trabalha mais nessas partes na zona de conservação das nascentes, e sim, deveria também trabalhar nas escolas com consciência ambiental. Mas sabemos que só com trabalhar em escola não é possível, porque nós temos os alunos que são ali conscientes, mas os pais muitas vezes não são. Então a gente precisa de um trabalho mais efetivo em bairros que tem próximo à localidade, no caso aqui de Teixeira, seria ali o Liberdade, que tem um córrego ali próximo, né, em Arco Verde. Então, né, tinham que trabalhar nesse bairro e ter um certo incentivo para as pessoas também fazerem denúncia, apontar, notificar ou comunicar à prefeitura. Daniel, Raine, se quiserem complementar mais alguma coisa. Se o Gabriel não tiver entendido, aí a gente complementa alguma coisa. Eu acho que você complementou bem o projeto. Então, na verdade, só vou rebater no sentido, ainda nessa necessidade. Eu entendo que talvez a questão do impacto com relação a essas populações desordenadas aconteçam com mais
rigor na área urbana. Mas, de todo modo, tudo bem que na zona rural, né, distrital, que nós chamamos também, ela parte da conscientização do rio como uma forma de subsistência. Mas se você não tem saneamento básico e tampouco serviço de coleta, esse lixo vai parar em algum lugar. Então, eu acho que a pontuação que eu trago aqui é justamente essa questão do caráter da conscientização e como gerir esses resíduos que são gerados. Até porque o ser humano, ele gera resíduo. Então, talvez, através de programas, como foi citado, por exemplo, no Arboretum, eles trazem educação ambiental. E aí nós sabemos que toda a questão da cadeia ambiental, de um programa ambiental, ele tem que funcionar por uma espécie de engrenagem. Então, se os setores eles não estão alinhados, automaticamente não tem como pensar em um processo de equilíbrio ambiental, um processo de sustentabilidade. Então, a pontuação era mais nesse sentido. Até que ponto a conscientização é necessária para que esse projeto seja viável, entende? Então, na verdade, isso aí não é crítica para vocês não, tá bom? Por favor, não estou fazendo isso não, estou falando com relação ao... Não estou observando como crítica, não. Entende? Não, é só para... É realmente viável. Uma questão para a implantação desse projeto, ele não pode ser implantado sozinho. Ele precisa de outras parcerias. Como eu falei, o Arboreto complementaria esse projeto lá em Extrema, que ele está mais preservando, apesar de ter a conservação das nascentes, né, das águas, ali no distrito, nas áreas rurais, ele não conseguiu acabar, né, com a questão dos lugares que já foram devastados, né, já foram degradados. Né? O Arboreto ele entraria nessa área de replantação dessas árvores que foram devastadas. Por isso que eu falei assim, é um projeto, o Arboreto complementaria o projeto conservador das águas, já que ele já entra com esse intuito, como você colocou, de conscientização ambiental dentro da sociedade. Pronto, perfeito. Não, na verdade, porque como eu estou corrido, eu acabo sendo um pouco direto. Mas o intuito era justamente esse mesmo, só a questão da caráter de curiosidade. E aí eu queria bater na questão do saneamento básico. Um dos pontos mais discutidos com relação à questão dos ambientalistas é o processo de universalização até 2033. E nós sabemos que para o erário público, né, para o tesouro público, isso vai custar na casa dos bilhões a trilhões. E aí eu vi que uma das metas é justamente esse processo de implantação para os lugares que não têm e de expansão para os lugares que têm. E aí eu vi também que o orçamento em si ele é muito fora da realidade da implantação de saneamento básico. Então, mais uma vez, trazendo esse caráter mais crítico, vocês acreditam que, por exemplo, falando em números, esse orçamento ele torna o projeto viável? Vocês acreditam que, visto a localidade da atuação, já que é um lugar totalmente afastado da zona urbana, né, e a sua complexidade, é possível com que ele estabelece como parceiros, como orçamento, esse processo de implantação e ampliação desse saneamento básico? Mais uma vez, título de curiosidade. Então, Gabriel, eu acho que esse projeto, né, o objetivo desse projeto é mais centralizar as propriedades rurais, né? O projeto Arboreto, ele está próximo à cidade urbana, já está aproximando já da cidade urbana, que podia incluir nos rios, nos bairros periféricos, próximos ao esgoto não tratado, né, que é despejado ali com a implantação do projeto Arboreto, que é o projeto que está mais fácil de adaptar, da área urbana, eu acho. E o projeto Conserva das Águas, ele está especificamente mais ligado para a propriedade de áreas rurais, né, conservando as mananciais do rio próximo à cidade. Então, o objetivo do projeto, né, está aí, né, numa fase completa, né? Quando estiver completo, ele vai estar chegando já às margens dos rios, próximo à cidade. É uma coisa que não é efetiva ainda, né? Pois bem, eu vou passar para a última, que é relacionada mais à questão de outra atribuição da Ana, né? Já que ela foi citada. Nós sabemos que existem riscos com relação à poluição de águas subterrâneas, né? E aí eu queria pontuar, né, no caso, também trazer essa análise do grupo, sobre a questão de considerar esse um ponto, já que estamos num país que a agricultura se utiliza desse aproveitamento de terras e seus recursos,
e através também do aumento predatório de certa produtividade. O que isso resulta na utilização de defensivos agrícolas para a proteção dessas plantas e grãos. E nós sabemos que o uso desses defensivos agrícolas ocasiona um impacto ambiental e que certamente vai desembocar num impacto com relação à degradação do solo e até mesmo das águas subterrâneas. Então, como que o Programa Conservador de Águas poderia interferir nisso, visto que a agricultura é o carro-chefe do Brasil? E lembrando que o impacto dessas águas subterrâneas, elas podem acometer também leitos de rios, oceanos, além dos solos, né? Mas esse não é o ponto. Eu só queria mesmo finalizar com isso, e peço perdão se vocês já pontuaram, mas eu só queria ter uma curiosidade também minha. Vai lá, Giovanni. Em questão ao projeto, como ele estava inserido lá em Extrema, as propriedades rurais de lá era muito voltada mais para a pecuária. E então, assim, muito pouco os produtores trabalhavam mais em questão agrícolas. Era a plantação de uva, a plantação de algumas pequenas culturas. Então, assim, como sendo pequenos produtores, eles acabavam possivelmente não se utilizando de resíduos de agrotóxicos, tantos assim, para que sejam infiltradas, né, esses contaminantes na água subterrânea. Mas, assim, falando em outras áreas, em outras cidades com plantações grandes e de indústria, de agriculturas e culturas maiores, deveria haver um projeto, sim, colocando um ênfase, né, visando essa contaminação do subsolo, as águas do subsolo, sim. Professor, o grupo se faz por satisfeito. Muito obrigado, pessoal, e parabéns pela apresentação. Obrigado, Gabriel, e os demais membros do grupo. Tá? Giovanni, Daniel e Rayane, tá bom? Particularmente, eu sou um grande fã do projeto de Extremo, tá? Eu achei que é um projeto bem sucedido, onde a iniciativa foi da prefeitura, tá? Do município. E aí teve uma articulação junto aos produtores, né? E a questão do pagamento por serviços ambientais, eu sempre achei que foi a melhor solução para recuperar isso em vez da questão do poluidor-pagador, né? Que acho que nunca funcionou direito, né? Aí as leis e pouco se tem êxito nisso, enquanto a gente faz o pagamento por serviço ambiental. Temos alguns exemplos de êxito, tá? E aí eu vi, durante a apresentação, né, que não é só a questão da recuperação de nascentes, né, que eu acho que é muito interessante esse ponto de vista, porque a bacia como um todo, ela atinge como uma esponja, né, ou seja, para você produzir água não é só cercar a nascente, revegetar a nascente, né, porque nós temos uma recarga todo do lençol freático em torno da bacia como um todo, tá certo? E vocês citaram alguns planos de conservação de solo e boas práticas agrícolas, né? Você teria mais algumas informações nesse quesito, ou seja, do manejo da agricultura, do manejo de pastagens, tá? Em relação, e a fiscalização, como se dá, se existe alguma questão de fiscalização, como se dá, para ver se está fazendo essa questão, né, das boas práticas agrícolas para a produção de água, não só a questão de recuperação de nascentes ou a preservação da reserva legal. Passo. Giovanni, Daniel, Rayane. Ô, professor, se repetir essa pergunta aí, só para... Eu acho que eu viajei aqui no final, não entendi. Tá bem. Na apresentação de vocês citam, né, a questão de práticas agrícolas, né, ou seja,
para conservação e produção de água. Não é só simplesmente a preservação de nascentes e a respeito da reserva legal, né? Porque a bacia ela age como uma esponja, ou seja, a bacia toda hidrográfica ela faz a produção de água. Então, a pecuária e a agricultura ela tem que ter boas práticas, né, de manejo de conservação de solo, né, práticas edáficas, práticas mecânicas, né, práticas vegetativas, para melhorar a questão de redução da erosão e infiltração da água no solo, né, diminuição do escoamento superficial. Né. Você poderia colocar a questão de a fiscalização de como é feito isso, ou mais informações nesse quesito? No caso, seria no quesito das práticas agrícolas, né? Nesse projeto, no caso, né? Isso, e pecuária. Eu acho que as práticas agrícolas, né? Com a inclusão do projeto e a prática do projeto conservador das águas nas bacias hidrográficas, vai fazer com que essas práticas vai levar à conservação do solo, né, com a finalidade de abatimento efetivo da erosão e da sedimentação com a plantação das florestas, como aos morros e a esses locais de nascente, né, favorecendo um volume de água, da qualidade da água também, o volume de água, levando também conservando as bacias, né, vai levar um volume de água que as propriedades vão abastecer suas práticas agrícolas sem prejudicar o abastecimento de outras cidades, né? Eu creio que seja assim. Complementando o que o Daniel falou, né, para esses produtores, no meio da cidade de Extrema, receber pelo PSE, eles têm que adotar essas práticas conversionistas para reduzir a erosão e sedimentação. Além disso, eles implementam sistema de saneamento básico ambiental para o tratamento de águas e efluentes dos resíduos sólidos e tem que procurar manter a cobertura vegetal das APPs. E com isso ele tem parcerias, né, tem empresas, parcerias, assim como universidades, que implantam esses projetos de preservação, né, tanto para aqueles produtores rurais que trabalham com a parte de plantação, né, algumas técnicas como e formas de irrigação, a criação de barragens para conservar mais a água da chuva, para conseguir ali nutrir o lençol freático, além de indicações de plantas, né, que possam conservar melhor a área do plantio, que às vezes eles possam usar até aquele sistema de IPL, né, que trabalha tanto a parte da pecuária como a parte agrícola. Mais alguma coisa a complementar, Daniel, Rayane? Eu já encerrei aqui. Também no projeto está incluído também o CODEMA, que ele analisa, fiscaliza e efetiva, né, as ações a ser feita dentro das propriedades. Em relação eu acho que a pecuária, com certeza deve ter algum especialista que avalia e faz planejamento para esses produtores, né? Porque o projeto é específico para cada propriedade. Eu até vi em um vídeo eles falando que algumas propriedades que tinham 60 cabeças de gado diminuíram a quantidade sem diminuir a quantidade de litros de leite produzida. Então, quer dizer assim, eles devem ter recebido muitas informações, ter feito trabalho de pesquisa para ver qual a melhor opção de animal para ser inserido ali, qual o melhor gado leiteiro para estar colocando com mais produção de leite dentro da área, já que visa cada propriedade de forma diferente, né? Sem tirar o seu aspecto natural.
Perfeito. É que, muitas vezes, essa questão das boas práticas agrícolas não são fiscalizadas. E boas práticas agrícolas poderiam entrar também numa questão de pagamentos por serviços ambientais, né? E menos, tendo, assim, um impacto visual pode não ser tão grande, mas o impacto no meio ambiente é grande. Ou seja, uma atividade que reduza o número de pesticidas, que você faça práticas de aumento de infiltração da água. Percebe-se que tem uma questão muito forte, né, essa pagamentos por serviços ambientais, porque ela está fazendo um serviço ambiental muito grande, porque ela está agindo dentro da agricultura, né? Sim, é verdade, professor. É que muitas vezes conservar o meio ambiente em certas plantações, ela tem uma caracterização de produzir um pouco menos do que se estivesse injetando ali produtos agrotóxicos, né, que poderia produzir mais. Porém, aí é onde entra essa área de conservação. Por ela estar produzindo um pouco menos, mas está preservando o ambiente, ela entra aí ganhando essa porcentagem por estar do PSA, né? E além disso, pode até ganhar também aquela porcentagem relacionada ao carbono também, pela produção. E o monitor, eu esqueci de salientar aqui que o monitoramento ela é semanal, né, lá em Extrema, hoje já está semanal, e o pagamento é autorizado com base no relatório técnico mensal de cada propriedade. E o plano de monitoramento, no caso de Extrema, foi preparado pelo Instituto Agrônomo de Campinas, em parceria com a Fundação de Apoio e Pesquisa Agrícola. Então, é algo totalmente fundamentado, há sempre pesquisa, recolhe material para investigar se está dentro do possível para ser totalmente sem prejudicar o ambiente. Desculpa a ligação. Só isso. Como o Giovanni falou aí, né, o órgão que é competente do monitoramento, né, ele analisa a recomposição florestal de qualidade, que é a temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez e pH e quantidade das águas. Então, o projeto ele tem um monitoramento, né, necessário. Ele não é direcionado mais na área da agrícola, mas, como a colega falou, alguns produtores rurais obtiveram conhecimento e conseguiram adaptar nas práticas agrícolas, como a criação de gados, né, com a eficácia de produzir mais leite, ainda ganhar com a remuneração de 10%, ainda criar menos gado, né, tendo um ganho maior, né. Então, as práticas de monitoramento, elas acontecem, né, no projeto. Tranquilo. Bom, obrigado pelas respostas aí, Giovanni, Rayane, Daniel, Gabriel, tá? Vocês têm mais alguma coisa a colocar? Não, professor, a gente conclui, né, só o projeto que é bastante interessante, né, a gente teve vontade de estudar para incluir esse projeto em Teixeira de Freitas, imagina aí. Já teve essa discussão, já tá aqui, a implementação disso, mas envolve uma pessoa encabeçando tudo isso, de corpo e alma. Eu sempre digo isso, um projeto para ser bem sucedido tem que ter uma boa liderança nisso tudo, né? Ou seja, um bom secretário de meio ambiente que conduza, que afinque e, principalmente, que entre uma gestão e outra se tenha continuidade, tá? Deixe de ser tão visado como político e mais visto como um projeto municipal, né? Então, talvez a grande diferença para um sucesso no projeto nesse porte seja isso, tá? É verdade, viu, professor? Porque esse projeto aí, ele levou anos, né, para chegar onde chegou aí. E apenas com 2 prefeitos, né? É difícil atuar junto à prefeitura. Envolve muita questão política. É muito, vamos dizer, ciúmes político, né? Ou seja, o projeto é de outro, não meu, né? E o outro que está dando resultado, não meu. É muito difícil, tá? Bom,
eu vou agradecer a presença de todos, eu agradeço aí vocês estarem junto ao componente, né? Esse é um componente que foi bem afetado por não ser presencial, porque tinha várias práticas que a gente não pôde conduzir, né? Nas turmas anteriores eu consegui levar o pessoal em visitas à hidrelétrica, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, plantios de árvores, né? Então ficou prejudicado nesse ponto, tá bom? Mas espero que tenham aproveitado de uma outra forma aí, que eu tentei ao máximo passar isso com antecedência, o material para vocês visualizarem, né? Professor, obrigado. Foi muito interessante o complemento. O senhor tem essa forma de deixar isso tudo antes, já nos ajuda muito, principalmente a mim, que eu trabalho, né, já estava faltando, porque muitas das minhas aulas desse componente nesse quadrimestre foram durante o dia, não foi à noite, então eu tive que faltar ao trabalho diversas vezes. E o fato de já ter as aulas ali já me ajudaram, somente no final de semana, a poder assistir os vídeos e poder fazer isso. Acho que eu só fiquei devendo uma atividade, que eu acabei esquecendo mesmo. Você pode enviar essa atividade para o meu e-mail, tá? Valeu, professor. Até valeu. sexta. Eu falei assim, para um engenheiro de aula de cálculos, a única atividade que tinha cálculos não enviar, ele estava puto comigo. Aí até sexta eu estou recebendo aí, tá bom? Então pode me enviar aí por e-mail as atividades ainda não respondidas, tá? Sem nenhum problema, tá bom? Ok, obrigado, professor. Pro meu e-mail, tá? Não esqueça de enviar as avaliações, tá? Também aí, tá bom? Pro e-mail. Daniel, você envia, por favor, eu te mandei a pergunta, você copia as 3 perguntas, né? E as notas, já te enviei as notas também. Tá bom? Mais uma vez agradeço a presença de todos aí, tá? E vamos seguindo, tá bom? Obrigado aí pela presença, pela paciência também. Tá? Abraço a todos, tá bom? Obrigada, professor. Bom dia. Tá, se querem falar alguma coisa, Obrigado, professor. vou encerrar. Tchau, bom dia. Tchau, pessoal. Professor, não, na verdade, era só mesmo pontuar a questão da metodologia, também achei muito interessante, e também pedir desculpa com relação à presença, né, porque eu sei que um professor entrar numa sala e ter 1, 2 alunos, eu entendo que talvez cause um certo desconforto, não sei, mas é porque realmente a primeira matéria de 5 anos que eu estou na UFSB, que foi pela manhã, então foi realmente totalmente imprevisível, eu também trabalho, mas eu acompanhei tudo na medida do possível, todas as aulas, consegui manter as atividades em dia. Algumas consegui êxito, outras nem tanto, achei que ficou a desejar, mas só queria mesmo agradecer pela também paciência e compreensão. Muito obrigado e obrigado a todos. Tá certo. Então, obrigado. A questão da metodologia que eu falei, dar aula online, fica 2, 3 horas online, toda semana, é muito cansativo, tá? Pessoal, muito obrigado. Eu vou ter que sair agora, porque eu tenho que tomar um banho, que eu tenho que trabalho. Tranquilo. Essa parte, viu? Desculpa aí. A gente se vê por aí, tá? Acho que agora o próximo... Eu não sei se o próximo quadrimestre vai ser presencial. Espero que seja, ou de forma híbrida ou não, mas que seja presencial, porque ficar o dia todo na tela do computador, chegar à noite, você tem que ficar de novo na tela do computador, minhas vistas já não aguento mais. Eu entendo, tá? Obrigado aí, e acho que também concordo com o Daniel, acho que não vai ser presencial não, tá? Mas vou ficar na torcida, tá bom? Obrigado aí, abraço a todos, tá? Abraço, pessoal, tchau, tchau.